Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira. Hoje temos muito a aprender aqui no programa. Vamos falar no assunto do dia sobre a importância do check-up. As orientações serão repassadas por nossos convidados que já estão aqui com a gente. Vamos conversar hoje com a doutora Antonieta Albanês, ela que é cardiologista, e também vamos conversar com o doutor Matheus Rios, ele que é clínico geral e imunologista. A gente escuta daqui a pouquinho os convidados de hoje, mas antes é importante lembrar você que está em casa que os exames de check-up, eles são ferramentas importantes para a avaliação do estado de saúde e também prevenção de doenças. É por meio dessas avaliações rotineiras que se pode aí identificar condições de que se instalam de forma silenciosa, como o diabetes, a hipertensão arterial, o colesterol alto e alguns tipos de câncer também. O check-up médico, ele auxilia o especialista a direcionar medidas de prevenção de doenças por meio de orientações e programas que envolvem alimentação adequada, prática de exercícios físicos e vacinação. Qualquer pessoa pode realizar um check-up, basta pedir orientações ao médico. E agora a gente vai conferir a história de seu Francisco, que descobriu um câncer de próstata após um check-up. Fique muito atento. Confira. Saúde é um assunto que interessa a todos. Desde os mais novos aos mais velhos, todo mundo quer ter um corpo funcionando bem. Hoje vamos conhecer a história do seu Francisco, que apesar de ser exemplo no quesito cuidado com a saúde, tem desafios para vencer. Eu me trato nas clínicas há bastante tempo com problema de rins. Entendeu? Meu rins só funciona 40%, o rim direito, e o rim esquerdo ele funciona 40% e o rim direito ele é normal. Também tive problema de saúde, me operei 2 vezes de hérnia, tive problema de próstata, fui operado. Seu Francisco foi caminhoneiro por muitos anos. Por causa da profissão, ele acabou negligenciando o cuidado com a saúde. Viajei esse Brasil quase todo e às vezes passava o dia todo sem beber água. Hoje o Francisco é aposentado e decidiu cuidar melhor da saúde. Para vencer os problemas é preciso prevenir. Por isso é tão importante fazer o check-up. O Francisco já tem agendado todos os exames que precisa. De 6 em 6 meses ele visita o médico para saber como anda a saúde. O check-up é importante porque as pessoas devem procurar o médico para se prevenir de uma doença futura, entendeu? Porque a doença futura a gente não sabe. E os médicos podem prevenir qualquer coisa. E a pessoa prevenindo antes é melhor do que depois. Foi durante um dos check-ups que o idoso de 69 anos descobriu que tinha o câncer de próstata. Como ele procurou ajuda médica logo no início, foi mais fácil de tratar o problema. Ajudou sim. Meu check-up que eu fazia, que eu fiz, eu não sabia que eu tinha problemas de próstata. Não sabia, mas pelo check-up eu comecei a fazer o check-up. Aí eu fiz um PSA, né? Voluntário, sem ter prescrição nenhuma, sem compromisso, né? Aí meu PSA deu alto, eu levei ao médico, aí ele disse: seu Francisco, seu PSA está alto, procure fazer um exame mais profundo. Aí eles façam ultrassonografia. Eu fiz a ultrassonografia, o PSA lá em cima, fiz a biópsia e acusou. O médico relatou e me disse: o senhor tem câncer de próstata. Aí vamos lhe operar. Eu, tá bom, doutor. Mas graças a Deus não tem quimioterapia, nem radioterapia, não precisou. Entendeu? E até hoje eu estou aqui. De 6 em 6 meses eu faço meu exame de PSA. Ter ciência de problemas de saúde com antecedência ou no início pode dar muito mais chances de cura. As pessoas que não fazem o check-up, não procuram o médico, eles estão arriscados de ir para o médico e o médico descobrir uma doença já avançada, entendeu? Uma doença que vai ser mais difícil curar, porque tudo no começo é mais fácil. A gente agradece, né, o seu Francisco por compartilhar com a gente a sua história e falando, né, um pouco mais da importância da realização do check-up, porque através do check-up ele descobriu câncer de próstata, tratou
hoje está bem, contando a história dele para incentivar você que está em casa a se preocupar com a sua saúde. Vá ao médico, solicite, né, esse check-up para ver como é que está a sua saúde. Vamos falar muito mais sobre prevenção de doenças aqui no decorrer do nosso programa, mas a partir deste momento a gente abre o espaço do assunto do dia para você interagir conosco. Claro, nossa enquete, hoje temos uma pergunta a fazer a você que está em casa e a pergunta de hoje é a seguinte, olha só, você que está em casa vai ligar para a gente para responder a seguinte pergunta: se você tem o costume de fazer exames de rotina para prevenir doenças, você tem esse hábito de fazer, né, realizar exames de rotina para prevenir doenças? Liga para a gente faz questão de saber. 3424-1547 é a nossa linha interativa. A partir de agora ela está disponível para você participar, ligar para a gente, responder nossa pergunta, também mandar a sua dúvida sobre o tema. 3424-1977 é o nosso segundo número, também já está disponível para você participar conosco. Se você tem acesso à internet, já pode entrar na nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia, é o nosso espaço lá na internet, você acessa, deixa seu depoimento, sua pergunta, responde nossa enquete, daqui a pouquinho a gente vai ler cada depoimento que está chegando aqui no nosso WhatsApp, na nossa fanpage. E por falar em WhatsApp, o nosso número é o 99209-4819, 99209-4819, mande aí muitas perguntas, porque daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E olha só, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 80% das causas de doenças que afetam ali o coração são por fatores que podem ser modificados, ou seja, que podem ser prevenidos com uma simples mudança nos hábitos de vida. O check-up cardiológico, ele auxilia no controle desses fatores e vai muito além. Ele identifica precocemente também possíveis alterações que podem comprometer o seu coração, mesmo antes ali dos sintomas aparecerem. Vamos aprender mais sobre o tema? Primeiro vou dar boas-vindas aqui aos nossos convidados, dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Doutora Antonieta Albanese, cardiologista, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. É um prazer recebê-la. Também queria dar boas-vindas ao doutor Matheus Rios, clínico geral. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, doutor. Eu que agradeço poder estar participando com a presença de uma amiga querida, Antonieta. A gente falou que é bem simples fazer o check-up. Chega lá no médico e pede: doutor, preciso de um check-up. É simples assim ou não, doutor Matheus? Tem mais alguns passos que o telespectador precisa obedecer até realizar esse check-up? Na verdade, assim, como mostrou a importância do check-up. Mas quando a gente coloca check-up, pelo menos a nossa noção da importância da avaliação médica. Porque é o médico que vai lhe direcionar da necessidade do exame e, se da necessidade do exame, qual o exame que vai ser orientado. Porque o exame depende muito da história do paciente, da ocupação do paciente, do local onde ele mora, de doenças associadas à família dele. Então, isso é a importância a importância do check-up, a importância de você ser avaliado periodicamente pelo médico. E o médico lhe orienta do exame complementar e, se necessário, ele vai lhe orientar qual exame complementar ele vai seguir. Quando esse paciente chega até o cardiologista para fazer um check-up do coração, geralmente ele vem encaminhado de um clínico geral, por exemplo? Sim, muitas vezes é demanda espontânea e algumas vezes sim, encaminhado pelo clínico. Mas assim, o mais importante é sempre a prevenção. Os hábitos saudáveis do paciente, que isso pode ser feito por conta própria. A gente falou um pouco, né, da frequência do exame, a gente viu na reportagem, o personagem da reportagem ele vai a cada 6 meses ao médico, por orientação desse especialista, né, que atende a ele. Mas no modo geral, a gente vai mostrar aqui a frequência desses exames em uma tela e vocês vão orientando a gente que está aprendendo um pouco mais sobre a importância do check-up. Adultos saudáveis, a gente vê aqui o primeiro ponto, a necessidade de a cada 2 anos realizar esse check-up. Se está tudo tranquilo, a cada 2 anos é o suficiente, doutor Matheus? Como eu estou dizendo assim, se o médico julgar que seja a cada 2 anos, porque ele pode achar necessário, ele identificou alguma alteração clínica, alguma identificação laboratorial, e aí ele pode achar necessário mais precoce.
Então, tem paciente que tem uma tendência, tem um fator de risco maior familiar para o diabetes, por exemplo. Então, ele julga ser necessário, dependendo de qual idade que a família se manifestou com as desglicemias. Então, se ele julgar necessário, então pode ser mais precoce, não necessariamente. Um adulto saudável vai fazer uma atividade física, muitos, né, procuram para fazer esse check-up do coração. Aí tá tudo tranquilo, fez essa visita, o exame tudo ok, está apto a praticar atividade física. Esse retorno, quando o adulto é saudável, não tem nenhuma doença associada ali, nada que venha atrapalhar os batimentos do coração. A cada 2 anos, doutora, ou diminui mais um pouco o tempo, ou eleva um pouco mais esse tempo quando se trata de uma pessoa saudável? Então, como o Dr. Matheus falou, é importante que não só avaliar o fato do indivíduo ser saudável, mas assim, os fatores de risco na família, qual é o tipo de atividade física que ele vai fazer. Se é uma atividade de alto impacto, então o tipo de abordagem vai ser diferente. Se é uma atividade mais leve, a gente pede outros tipos de exames. Então, sempre é importante procurar um especialista para ele direcionar os exames e a periodicidade que ele vai ter que voltar no médico. Nunca fez atividade física, quer sair do sedentarismo. O ideal é que se procure, né, o cardiologista para fazer esse tipo de exame? Sim, sempre. Sempre que vai começar uma atividade física, o ideal é procurar seu cardiologista, ele vai direcionar os exames, ver a história clínica do paciente, a história familiar, para poder ele liberar para o exercício físico. Próximo tópico fala que as pessoas já com doenças crônicas, elas precisam realizar esse check-up a cada 6 meses. A gente tem 2 perguntas aqui, doutor Matheus. Doenças crônicas, que doenças são essas? Como é que a gente poderia classificar essas doenças crônicas? E a cada 6 meses é um tempo suficiente para esse retorno? Porque pode ter alguma alteração, a doença pode avançar em estágio mais avançado, pode regredir também, vocês verificam isso nesse tipo de exame? Quando ele coloca doenças crônicas, são pacientes que já têm uma doença de base estabelecida. É um diabetes, é um hipertenso, é um paciente que tem uma insuficiência renal. Então, a gente volta à mesma colocação. Tudo depende de como esteja aquele controle, de como esteja. É um paciente que tem uma doença pulmonar, é um asmático, é um DPOC. Então, tudo isso depende de como ele esteja, porque coloca-se a cada 6 meses, mas muitas vezes, se um paciente não estiver bem controlado, provavelmente essa visita vai ser mais precoce. Então, quem vai definir isso é o médico assistente, é o médico que está acompanhando ele. No caso, o crônico, aqui se refere a uma doença que não tem cura, não é isso não, doutor? Não, o crônico tem uma doença de base, é que é necessário um controle. E aí esse controle, quem vai estabelecer o período para ver se esse controle está melhor adequado é o colega que está acompanhando. E tem doenças crônicas que afetam ali o coração, doutora? Sim. A hipertensão, a gente sabe que a hipertensão, o diabetes, são todos fatores de riscos que podem ser controlados e evitar doenças mais graves, como um futuro infarto, um derrame, que são as doenças que mais matam hoje em dia no mundo. Então, daí a importância do controle dessas doenças crônicas. Se controla mudando o hábito, o que mais, né? Como é que a gente controla essas doenças crônicas? É um controle difícil de ser feito ou falta mais interesse, né, e mais atenção da população para o controle das crônicas? Mas, na verdade, existe um programa, né? Você depende tanto da pessoa, do ponto de vista de fazer atividade física, melhorar a nutrição, depende de programas governamentais mesmo, ou seja, de você ter um ambiente para poder fazer essas práticas esportivas, porque também se você não tiver um local onde você não tem o local onde fazer essas práticas esportivas, então, ou seja, depende do comparecimento, dessas visitas periódicas que se faz a assistência médica. Então, é uma série de fatores que contribuem para esse controle. Último tópico para a gente encerrar aqui, né, a frequência de exames, no caso do check-up, fala sobre pessoas com fatores de risco para alguma doença. Precisa voltar a cada uma vez por ano, né? Uma vez por ano é o suficiente para pessoas que têm fatores de risco para desenvolver alguma doença, seja cardíaca, seja crônica ou não. Também é muito subjetivo, né, doutor? É subjetivo. Depende do que o fator de risco, do que você está investigando. Se é um paciente, por exemplo, depende da faixa etária. Se é um paciente que tem um risco
maior para uma determinada neoplasia, um determinado câncer. Então, o colega vai julgar quando é necessário refazer, como foi o caso do paciente da reportagem. E esse acompanhamento é muito importante que seja feito por um único médico, quem tem esse privilégio, né, de ser acompanhado por mais tempo, por um único profissional. Isso dá maior segurança a esse paciente, né, porque o médico vai saber mais ou menos todo o histórico e vai saber também algumas coisas desse paciente específico. É importante, é interessante que esse paciente mantenha o mesmo médico. Tem famílias, né, que conseguem ter o médico ali daquela família e tem o acompanhamento, o médico já sabe toda a situação do paciente. É um ponto positivo quando se consegue fazer isso, doutora? Sim, o ideal é ter sempre seu médico assistente, que é aquele que vai direcionar. Se ele julgar necessário, ele vai encaminhar para um especialista de acordo com a doença que o paciente tiver. Mas o ideal é sempre ter seu médico assistente que vai acompanhar o paciente periodicamente. A gente trouxe a informação, né, da Organização Mundial da Saúde que 80% das causas de doenças que afetam o coração são por fatores que podem ser modificados, que são, né, podem ser prevenidos através da mudança de hábitos. 80% é um número muito elevado, né, doutora? É exatamente isso. Então, assim, daí a importância da gente modificar nosso estilo de vida. Isso depende muito da nossa vontade de perder peso, de não ingerir álcool, de cessar o tabagismo. Então, e controlar as doenças, que é a pressão alta e o diabetes. Então, esses fatores, sendo eliminados, o colesterol, isso aí previne 80% das doenças que são as que mais matam no mundo, que são as doenças cardiovasculares. Perder peso, quando a gente fala isso, né, muita gente tem interesse, mas é o seguinte, é interessante que você vá até um especialista para fazer mais ou menos ali um cálculo específico para ver até que ponto você precisa chegar, porque tem gente que exagera um pouco, né, doutor? Quer emagrecer além do que precisa e começa a trazer algumas doenças, porque o emagrecimento, né, se ele não for saudável, se ele não for acompanhado, pode trazer complicações para a saúde daquela pessoa. Sim, você tem um peso estimado para cada, dependendo da altura de cada pessoa. E aí é importante esse acompanhamento clínico, né, associado também com outras, com atividades, acompanhamento com nutricionista. Tem toda uma orientação para você, para não ser feito de forma assim, sem uma orientação específica. Tem muita gente que fica naquele efeito sanfona, né? Tem um período do ano que ganha um pouco mais de peso, no outro momento consegue reduzir bastante esse peso. Esse vai e vem, né? Esse efeito sanfona, como vocês profissionais médicos chamam, esse efeito pode trazer algum problema para o coração em específico, doutora? Emagrece, engorda. Pode ter algum problema cardíaco com isso? Sim, o ideal é sempre o controle. Na verdade, ser acompanhado pela equipe multiprofissional, nutricionista, o médico, para poder ter um controle saudável. O fato de a obesidade é um dos fatores de riscos cardiovasculares. Na tela que a gente acabou de acompanhar, a gente fala da frequência. Aí até esse especialista para fazer o check-up. É algo subjetivo, mas a gente tem isso aqui a grosso modo, né, falando geral da população. Em relação a sexo, homens e mulheres precisam fazer esse check-up, crianças também precisam ir ao médico realizar o check-up. A partir de que idade esse tipo de revisão, né, se faz necessária? Não, então, na verdade se faz, né? Desde a infância você vai periodicamente para um acompanhamento com a criança, para ver como é que está o peso, o crescimento. Na verdade esse acompanhamento não é para deixar de ser feito, independente da idade. Em relação ao homem, mulher, isso vai de acordo com a história clínica que vai definir. As mulheres têm uma tendência para determinadas patologias e os homens para outras patologias. Então, a faixa etária com as quais eles vão surgir, isso que vai lhe direcionar qual conduta que vai ser seguida. Para você... Então, periodicidade de ambos tem que ter. Na verdade, não era para ter deixado de existir. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no programa estamos falando sobre a importância do check-up.
A partir de agora, vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema. E a Tânia Silva é quem traz essas informações. A partir deste momento, é com você, Tânia. Oi, Valdson. Ótimo dia para você. Para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje é do blog Bem Saudável. 7 coisas que você precisa saber sobre check-up médico para manter a saúde em dia. Não é preciso apresentar algum sintoma para fazer um check-up. Afinal de contas, a ideia é justamente fazer uma avaliação geral para prevenir doenças. Mas atenção aos fatores de riscos, como é o caso da obesidade, o sedentarismo e o tabagismo. Uma pessoa que apresenta fatores de risco possui mais chances de desenvolver uma doença, como é o caso dos problemas cardíacos, por exemplo. Daí a importância de redobrar os cuidados com a saúde, manter os exames em dia e rever os hábitos alimentares, além de adquirir um estilo de vida saudável. Agora a gente volta ao estúdio com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado. A gente sempre fala sobre isso aqui no nosso programa, sobre a importância de você manter o seu estilo de vida saudável, se preocupar com sua alimentação, também se preocupar em fazer alguma atividade física e se preocupar com o seu descanso. Como é que está o seu sono? A qualidade do seu sono é muito importante, faz muito bem à saúde, né, doutor Matheus? Vocês, quando conversam com o paciente, vocês observam tudo isso. Se tem privação de sono ou não, se a alimentação está em dia e também se ele pratica alguma atividade física. São esses 3 pilares que são fundamentais para se ter e manter uma qualidade de vida? Sim, você tem uma boa rotina de vida, né? Isso faz para ter uma saúde mental boa, porque isso vai tudo influenciar no processo de saúde e doença, né? Então você ter um bom sono, boa alimentação, ter uma rotina de vida não muito estressante, isso é a orientação que... Não ter privação de sono também vai beneficiar o corpo como um todo, mas tem um benefício mais específico para o coração? Quando eu durmo bem, eu relaxo mais e, consequentemente, cuido também do meu coração quando eu tenho essa preocupação, doutora? Sim, porque sabemos que o estresse é um dos fatores de risco cardiovascular. Então, se você não dorme bem, você já acorda estressado, já começa seu dia numa rotina estressante. Então, isso realmente influencia, sim. O sono influencia. A gente tem uma tela agora com os principais exames. Quando você vai fazer um check-up, geralmente o médico pede alguns desses exames, nem sempre é necessário, né, fazer o pedido de vários exames, de todos aqui, mas aqui são os principais que a gente vai mostrar para você que está em casa e qual a finalidade de cada um desses. O primeiro fala da glicemia em jejum. Para que, né, se faz esse tipo de exame? Para descobrir o que, por exemplo? Para prevenir o que, por exemplo? Doutor Matheus? Antes de comentar o exame, eu gostaria de dizer só a importância do exame médico, o exame clínico. Porque quando você vai para o check-up, quando você faz, a importância do médico ele identificar se você tem fatores de risco, porque você pode ter, por exemplo, um fator de risco de doença pulmonar e fazer parte do seu check-up uma radiografia, uma espirometria, e que não faria parte desse exame. Então, assim, a importância de você identificar no exame clínico e que a gente chama de anamnese, na história clínica, ele perceber se a família tem um fator de risco, se o paciente tem um fator de risco, se a faixa etária dele, identificar na faixa etária dele qual patologia que é mais prevalente para eu poder identificar. Então, essa é a importância. A glicemia de jejum é importante em relação a você identificar desglicemias. A paciente que tem uma diabetes, uma resistência insulínica. Então, essa é a importância da glicemia de jejum. No caso, o exame clínico, né, que o senhor bem classificou, é aquele exame que você conversa com o paciente, a história clínica, faz aquele exame. E às vezes, né, pede um exame complementar, que no caso é o laboratorial, né, para verificar ali como é que está a situação. Exatamente. Esses exames que você está mostrando são os complementares. Então, a glicemia de jejum é para identificar, se o paciente, por exemplo, se eu identifico na história um paciente que tem uma obesidade, possivelmente uma resistência insulínica, tem um paciente que tem uma probabilidade de você ter uma glicemia de jejum aumentada. Então é importante. E de que forma, né, a descoberta aqui de um diabetes, por exemplo, pode influenciar no tratamento de alguma doença do coração? Ele vai fazer o exame complementar, né, outro exame mais específico, descobre que tem algum problema cardíaco. E tem também o diabetes, descobriu fazendo a glicemia em jejum. Muda a forma que você
doutora, vai tratar esse paciente? Sim, a gente sabe que o diabetes ele é um dos principais fatores de riscos para doença cardiovascular, doença renal. Então, o diabetes tem que ser realmente controlado. Então, a gente detectou o diabetes, a gente já começa o tratamento para poder evitar doenças mais graves futuras. Diabetes pode ter complicações oftalmológicas, cardiovasculares, renais. Então, você controlando bem essa glicemia, isso evita doenças futuras mais graves. Outro exame complementar, né? Outro que é bem pedido, hemograma. Aqui a gente verifica o que, doutor, no hemograma? O hemograma ele acaba sendo uma expressão periférica das células sanguíneas da gente. Então, muitas vezes é aquele exame de sangue, né? Como a gente fala. Porque todos eles aí são séricas, são sanguíneas. O hemograma, ele vai expressar, vai identificar se o paciente tem alguma alteração a nível medular, se vai ter anemia, se essa anemia é por consequência de alguma perda. Eu consigo identificar se tem algum distúrbio de coagulação com alteração de plaquetas, se algumas células da resposta de defesa dela, que são os leucócitos, neutrófilos, linfócitos, vão estar alteradas. O hemograma é um exame muito completo, apesar de simples de ser realizado, de ser feito, mas ele é um exame muito importante de ser para ser feito. E quando esse paciente ele chega até o consultório da cardiologista, por exemplo, tem que chegar lá já com hemograma ou não é necessário, não se faz necessário? Porque quando você vai a nutricionista, por exemplo, é solicitado ali o hemograma para ver como é que está a situação do paciente como um todo. No caso da cardiologista, se faz necessário também esse tipo de exame ou fica em segundo plano, doutor? Não, a gente sempre solicita sim o hemograma. Algumas doenças crônicas, por exemplo, a insuficiência cardíaca pode cursar no grau mais avançado com anemia, a insuficiência renal também. Então, o hemograma, sim, faz parte do nosso exame de triagem. Exame de ureia e creatina, que é ácido úrico, doutor. A ureia e creatinina, eu vou avaliar a função renal. Existem alguns exames que eu consigo avaliar uma função renal mais fidedigna, mas a ureia e creatinina me dá uma expressão dessa da avaliação da função renal. Então, se o paciente está tendo algum tipo de insuficiência renal, aguda, crônica, então ele é um exame importante. Quando eu identifico que o paciente tem aquela necessidade de ser avaliado, então de se solicitar. Esse tipo de exame. Ali fala do ácido úrico, doutor. Tem uma relação direta quando está muito alto, né? Existem algumas nível? patologias que possam cursar com ácido úrico aumentado. Gota é uma delas. Em alguns protocolos que existem, que relacionam o ácido úrico com alguns fatores de risco de doenças cardiovasculares. Mas é uma... E quando se está, né, essa taxa está um pouco mais elevada, o corpo apresenta algum sinal ali que pode ter alguma relação com o ácido úrico ou não? Tem gente que se queixa de algum problema, né, de dermatite, às vezes o pé fica um pouco mais avermelhado e fica mais rachada e diz, a taxa de ácido úrico está alta. Tem alguma verdade nisso ou não? Tem alguma relação? Nem sempre. Às vezes o fato do ácido úrico estar elevado não dá sintoma. Muitas vezes o paciente já tem alguma doença, tipo gota, então o ácido úrico precisa ser mais controlado. Mas isso aí não se relaciona com o nível e o sintoma, não. O que se relaciona, né, doutora, como o doutor Matheus ele bem destacou, é que essa taxa de ácido úrico elevada pode ter algum problema cardíaco. Pode representar um risco ao coração. O ácido úrico seria um marcador, como a gente fala, assim, que pode estar alterado, por exemplo, paciente que tem a hipertensão, algumas medicações. Então, assim, também é um exame que, às vezes, a depender do nível, a gente precisa, sim, interferir. Existem medicações apropriadas para isso também. A alimentação também pode ajudar a diminuir essa taxa elevada do ácido úrico? É só para uma observação, porque às vezes algum exame, eles nos dão não é que ele seja, a gente chama de patognomônico, isso aqui é um fator de risco. Existem alguns exames que solicita que nos orienta a dizer assim, existe um fator de risco maior, existe uma probabilidade maior. Alguns trabalhos mostram que aquele valor determinado da substância gera um fator de risco maior para determinadas patologias. Mas não quer dizer que muitas vezes que o paciente está com aquilo elevado que ele tem. Sim. Então, por isso que eu estou dizendo assim, depende muito quando o colega solicita o exame, é baseado no exame físico que ele fez,
é baseado na história clínica dele, e aquela alteração do exame laboratorial, ele vai complementar o que ele achou no exame físico, porque então você acaba solicitando os exames e você vai ter que justificar aquela alteração. E muitas vezes, muitos pacientes, algumas alterações são normal para aquela pessoa, entendeu? Muito bem explicado. A gente segue aqui para esse tópico que fala sobre o exame que vai medir ali o colesterol total e frações. Pode explicar para a gente colesterol total e frações? O que a gente está querendo dizer com isso aqui? Porque o que eu sei é que a gente tem o colesterol bom e o ruim. Exatamente. É o básico que eu sei. O que mais a gente poderia complementar sobre isso? Então, o colesterol também é um dos fatores que a gente consegue combater com medicações, com alterações do hábito de vida, exercício físico, alimentação. E o colesterol está relacionado a algumas doenças que são as mais graves, que são infarto, então doenças cardiovasculares. E AVC também. Então, o colesterol pode ser tratado. Então, não é uma doença? É uma doença? O colesterol alterado a gente chama de dislipidemia, a depender dos níveis. Existem níveis que são toleráveis e níveis que não são toleráveis, que a gente, além sempre a modificação do estilo de vida tem que ser preconizada. Fora isso, existem medicações apropriadas para o combate ao colesterol elevado, evitando esse tipo de doença. O que é que potencializa, né? O colesterol ruim está mais elevado? A alimentação tem influência? Com muita gordura, tem alguma relação com o colesterol? Sim, a alimentação sim, e o principal é a genética. Então isso aí, a genética, a gente ainda não tem o controle sobre isso. Por isso é importante saber a história do paciente, a história familiar, porque existem dislipidemias primárias, existem hipercolesterolemia familiar, então paciente que já tem colesterol alto, por causa da genética familiar. Então, isso tem que ser combatido precocemente para evitar complicações maiores, como infarto, AVC. Já o colesterol bom precisa ser estimulado, quanto mais melhor, seria assim ou não? É preciso ter um equilíbrio, doutor Matheus. Porque, como o Tieto falou, quando você faz uma medida para um determinados níveis de colesterol, o que seria ruim, o que seria ruim diminui, o que seria bom ele aumenta. Na verdade, essa medida é o LDL e o HDL, né? Qual é o bom e qual é o ruim? O LDL é o ruim, o HDL é o bom. O HDL, ele aumenta principalmente com o exercício físico. Daí a importância do exercício físico e dos hábitos saudáveis do paciente. Vamos a outro ponto aqui, temos outra tela para explicar a você que está em casa, olha só. Tem esse agora, né, que é bem complicado de falar. Vou até ler devagar para não me complicar aqui, doutor. O triglicerídeos também é um tipo de exame que é solicitado para verificar o quê? O triglicerídeo está na mesma alteração do colesterol. É uma gordura que tem sua finalidade. Na verdade, se tem gordura no organismo é porque tem sua finalidade do ponto de vista metabólico. Quando ele está em excesso, é que ele pode gerar esse processo de dislipidemia, como o Tieta comentou. Mas está associado a... Pode ter alterações primárias, como o Tieta comentou, a hipertrigliceridemia primária, mas ele está muito associado à obesidade. O paciente que é obeso tem essa resistência insulínica. Então, o paciente que tem hipertrigliceridemia por resistência insulínica pode ter uma alteração da glicemia de jejum, tendendo ao diabetes. Então, na verdade, existe uma ligação entre eles. Por isso que eles são fatores de risco, né, relacionados entre si. Esse outro ponto fala aqui sobre TGO, AST, TGP e ALT. Isso é são enzimas hepáticas, né? Que quando você tem algum tipo de lesão de hepatócito, ele pode estar alterado. Então, ele pode estar alterado nas hepatites, no comprometimento hepático. Não acredito que a colocação daí deve provavelmente estar relacionado ao paciente que tem alguma dislipidemia, que tem esteatose hepática, que pode fazer uma esteatohepatite. Aí o paciente pode ter esse comprometimento alterado, que estaria alterado por conta dessa... Mas o significado dele não é só para isso, não. O significado dele tem várias coisas. É bem amplo, né, doutor? Um paciente que tem suspeita de qualquer comprometimento hepático, ele vai alterar, seja por vírus, por várias situações. TSH, T4 livre.
são exames da tireoide. Então, assim, faz parte da triagem, principalmente porque com o envelhecimento começa a ter alterações na tireoide. Isso pode ser também desde a infância. Então, são exames que você pode detectar precocemente e você pode fazer as medicações para poder controlar tanto o hiper como o hipotireoidismo, que é a tireoide funcionando em excesso ou a tireoide não funcionando de forma adequada, usando medicações, ela corrige esse problema. O último ponto fala sobre a fosfatase alcalina. O que seria esse tipo de exame que eu nunca ouvi falar? Estou aprendendo agora também. A fosfatase alcalina está muito relacionado. Existem alguns. Ele pode estar alterado em algumas alterações clínicas. A mais comum que se encontra é quando você tem os sinais de colestase. Então, você pode ter colestase quando você tem algum cálculo no colédoco, vai aumentar, mas pode estar alterado em pacientes que têm alguma alteração hepática, alguns sinais, hepatopatia crônica. Mas ele pode estar alterado, por exemplo, no paciente que tem um turnover ósseo aumentado, ele também pode estar aumentado. Então, ele tem várias... É isso que por isso que eu sempre volto, assim, quando a gente solicita um exame laboratorial, já é pensando no complementar, já é pensando no que eu colhi na anamnese. Se é um paciente que tem, eu estou suspeitando de uma doença hepática, a fosfatase alcalina pode estar alterada. Se eu estou suspeitando, por exemplo, de um paciente que tem alguma alteração no metabolismo ósseo, um turnover ósseo, a fosfatase alcalina vai estar aumentada. Mas a minha ideia de solicitação foram diferentes. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados, vamos a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem perguntas, tem dúvidas sobre o assunto? Manda para a gente, 99209-4819, é o nosso WhatsApp, você acessa, deixa a sua dúvida aqui no próximo bloco, vamos ler e responder tudo ao vivo. Vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia, hoje falando sobre a importância do check-up e para muitas pessoas só de imaginar o tamanho da despesa que uma doença ela pode dar já é o suficiente para agendar um check-up. Isso porque os check-ups, além de proteger a saúde, podem também ajudar a economizar dinheiro a longo prazo. Isso mesmo, considerando que eles contribuem para minimizar o risco de desenvolver doenças, realizar cirurgias e comprar também medicamentos, gastar com internação, entre outros. Então, são outros motivos também para você se preocupar cada vez mais com o check-up. Existe essa economia, né, também de dinheiro quando se trata de prevenção. O ditado popular sempre vale nesse momento. É melhor prevenir do que remediar. Vai gastar muito menos quando você se preocupa nessa prevenção. A gente falou alimentação saudável, não custa muito caro, é questão de prioridade. Atividade física também, doutora Antonieta. Uma caminhada para começar. Às vezes não paga, vai até um parque público, você caminha à vontade. Depois vai para um exercício mais intenso na academia. Então é bom a gente verificar, né, o que é que a gente pode fazer para modificar e não ter problemas futuros. Porque muitos problemas que hoje a nossa população colhe é porque não pensou antes. Não tinha um estímulo e hoje tem, e a senhora vai estimular a quem está em casa neste exato momento a se preocupar melhor com a saúde, fazer esse check-up para não pesar no bolso mais à frente. Sem dúvida, assim, como a gente falou anteriormente, 80% dos fatores de riscos podem ser alterados, modificados e prevenir doenças mais graves, como um infarto, por exemplo, um AVC. Então, isso depende muito da gente. Se a gente fizer uma caminhada, o que a gente preconiza é pelo menos 30 minutos por dia, 5 vezes por semana. Então, isso aí é fundamental, tanto para prevenir doenças cardiovasculares, como hoje em dia a gente sabe que câncer é prevenido também com exercício físico. E isso vai trazer menos custo ao sistema de saúde. Por quê? Se a gente prevenir, a gente não vai precisar internar esse paciente, a internação é prolongada, tratar. São tratamentos muito mais caros do que a prevenção. E o que é que acontece, doutor Matheus, no nosso corpo para a gente compreender? Porque que às vezes quando a gente está fazendo atividade física, a gente tem aquela sensação de prazer, né? E não quer parar de fazer aquele exercício. A gente libera o que no nosso corpo para quem está em casa que ainda não experimentou esse tipo de prazer ao praticar atividade física?
Não, tem a liberação das endorfinas, né? São um hormônios, hormônio, é? São hormônios que você dá essa sensação de prazerosa. Só se movimentando que a gente tem a liberação da endorfina ou não? Na verdade... Às vezes a alimentação pode proporcionar isso também? Também pode. Então, na verdade, é tudo que você gera prazer daquela pessoa. A própria alimentação também dá, o fato de se alimentar, dá essa liberação. Tem pessoas que têm essa... Tem pessoas não, que correm, quanto mais correm, tem essa sensação prazerosa. E é o que a gente estimula, né? A liberar cada vez mais endorfina, porque tem o cortisol, que é quando eu me estresso, quando eu estou mais ansioso, é que esse hormônio também ele pode ser estimulado no nosso corpo, pode trazer consequências graves à nossa saúde? O cortisol, ele faz parte é um hormônio que faz parte do nosso metabolismo. Então, assim, ele tem sua liberação atingindo o ponto máximo em determinado horário da manhã do dia. E quando você passa a ter uma rotina, que o ideal esse horário. E quando você passa a ter uma rotina um pouco disfuncional, você começa a ter modificações nesses hormônios, né? Não só o cortisol. Por exemplo, uma pessoa que está em fase de crescimento, você acaba tendo uma alteração no hormônios de liberação do crescimento. Então, o paciente que tem uma disfunção no sono, um distúrbio do sono, então começa a prejudicar o crescimento da pessoa, porque aqueles hormônios ali que estariam relacionados com o crescimento também está... Então é toda uma junção, não tem um ponto específico, existe uma ligação entre eles. Quando a gente libera endorfina, o coração acelera um pouco mais, né? Dá aquela sensação de felicidade, de prazer, de bem-estar. Muda o batimento cardíaco ou não necessariamente, doutora? Então, pode ser que, assim, isso vai variar de indivíduo para indivíduo. Porque tem indivíduo... Quando você começa a ser atleta, na verdade, o coração vai se adaptando. Então, aquela aceleração que a gente tinha no começo dos exercícios, a gente não tem tanto. Então, assim, nosso coração vai se adaptando também a isso. E sim, vai variar muito de indivíduo a indivíduo, sim. E o coração, doutora? Dói ou não dói? Muita gente tem essa pergunta. Será que o coração dói? Eu pergunto isso porque daqui a pouco a gente vai mostrar alguns sintomas de que o coração pode estar com algum problema. Mas ele dói, não dói? É um músculo, por isso não dói? Como é que a gente explica para quem está em casa o que é o coração e se ele dói? Sim ou não? Então, o coração em si, a gente pode ter assim, alterações e não sentir dor. Então, a dor vai depender de outras coisas, assim, é o que a gente chama de angina. É aquela dor que quando você faz, por exemplo, um esforço, então é já quando a gente está com alteração nas artérias do que irrigam o coração. Então, isso que é o que a gente chama de demanda. Então, isso aí quer dizer que a gente está precisando mais de oxigênio do que a gente está conseguindo. Então, isso aí pode sim provocar dor. Então, mas é um músculo, o coração isso, é um músculo? É um músculo que normalmente a gente não sente. Próximo ponto que vamos conferir agora são as telas que falamos. Problemas no coração, alguns sintomas que podem acender o sinal de alerta para você procurar o seu cardiologista. Temos aqui o primeiro ponto. Se o coração, se você sentir ali falta de ar, né, no repouso ou no esforço, é um sinal de alerta. Seu coração pode estar passando por algum problema. Qual problema seria mais próximo, né, desse sintoma aqui, doutora? Falta de ar no repouso ou também no esforço? Então, a falta de ar, que a gente chama de dispneia, pode ser, assim, tanto alteração no pulmão como no coração. A gente tem que sempre examinar, tem que procurar um médico, porque o médico vai fazer o diagnóstico diferencial. Uma das possíveis causas é o que a gente chama de insuficiência cardíaca. Então, o coração começa a não estar funcionando da forma adequada. Então, isso pode dar, sim, a falta de ar, tanto no repouso como no esforço. Mas isso não significa que todo paciente que tenha falta de ar, que é dispneia, tenha isso. Tem vários diagnósticos diferenciais, por isso que tem que procurar um médico. Próximo tópico, falar sobre dor no peito, né? Essa dor no peito, que as pessoas pensam que a dor é diretamente no coração. Essa dor no peito pode ser o que, por exemplo, doutor? Então, a dor no peito também, o que a gente chama, pode ter diversas patologias que podem dar dor no peito, não necessariamente ser problema do coração. Então, assim, às vezes é uma dor muscular, a gente fez um exercício mais extenuante, que pode causar uma dor no músculo e dar dor no peito. Mas também pode ser, a gente tem que procurar um médico, porque pode ser doenças mais graves, que a gente chama de angina, uma alteração que é uma doença coronariana
e isso pode ser prevenido precocemente, tratando, para poder evitar problemas como um infarto, por exemplo. Mas dor no peito pode ter vários diagnósticos diferenciais. Pode ser até gases, né? Pode. Pode ser gases, pode ser doenças do estômago, então doenças gástricas. Então tem vários diagnósticos diferenciais, por isso que tem que procurar um médico que ele vai direcionar os exames e ver se realmente essa dor no peito é por problema do coração ou outros problemas menos graves. Próximo tópico fala sobre uma tosse seca e persistente. Pode ser sinal de algum problema também no coração? Pode sim. Tosse seca pode ser também o que a gente chama de insuficiência cardíaca. Então, a tosse pode ser um dos sintomas, mas também pode ser doença no pulmão, pode ser refluxo. Então, tosse, ele também é outro sintoma que dá margem a vários diagnósticos diferenciais. Então, não é, às vezes também pneumonia, atípica. Então, assim, tem que sempre procurar. O médico vai fazer a anamnese, como o doutor Matheus falou, vai ver o exame físico do paciente e vai direcionar os exames para poder dar o diagnóstico dessa tosse. Quando chega já no estágio de tonturas e desmaios, é que aumenta um pouco mais aí a preocupação? Então, tonturas, desmaios pode ser tanto alterações normais, assim, que assim, o calor, por exemplo, que a gente chama de sintomas vagais. Então, assim, um dos sintomas mais comuns é isso, a gente está no calor e tem tontura. E isso não é grave. Mas pode ser problemas graves do coração e sistema nervoso também. Então, por isso que assim, tem tontura, não é para perguntar ao vizinho o que é que ele acha. Tem que procurar um médico, porque o médico vai ver, vai fazer o exame físico, vai ver se essa tontura é mais relacionada ao calor, ao estresse, ou se é problemas do coração ou problemas até do sistema nervoso. Nada de achismo, né, doutor Matheus? O achismo do vizinho, da vizinha, porque pode levar a uma automedicação. Essa automedicação pode complicar e agravar ainda mais a situação desse paciente. É melhor você procurar o médico e constatar realmente se tem ou não, se tem ou não tem algum tipo de alteração, né? É interessante que a frase "eu acho" seja usada junto ao médico, porque ele vai orientar, né, a forma correta. Como Tieta falou, muitas dessas alterações podem estar relacionadas à doença cardíaca, mas pode não estar, né? E aí, uma tontura que, às vezes, o paciente que tem, desde uma ansiedade, pode gerar um quadro de tontura, mas pode ser uma arritmia, pode ser alguma coisa desse tipo. Então, problema no labirinto também pode gerar, labiríntica pode ser. Que é labirintite. Próximo tópico para a gente encerrar aqui essa tela, falar sobre palpitações ou taquicardia, doutora. Então, pode ser um sintoma também, mais uma vez, pode ser um sintoma normal, que assim, o estresse, o ambiente, paciente que tem mais propensão a palpitações, como pode ser alterações, pode ser arritmias que precisam ser tratadas. Então, por isso que quem tem palpitações, taquicardias, tem que procurar um médico especialista para a gente ver se realmente esse problema está relacionado ao estresse, se é emocional ou se é um problema realmente estrutural que a gente fala. Tem muita gente interagindo aqui através do nosso WhatsApp, 99209-4819. Você que mandou sua pergunta, fique atento, ela vai ser repassada a partir de agora para os nossos convidados. A Luzinete, ela que mora em Jaboatão, acessou aqui o WhatsApp e perguntou o seguinte, ela quer saber o seguinte, doutora: por que quando eu tenho raiva ou tristeza, meu coração ele fica acelerado e fica meio que latejando? É normal isso acontecer? Luzinete, que mora em Jaboatão, quer saber isso. Então, Luzinete, assim, o estresse, ele desencadeia alterações hormonais, liberações de alguns receptores que fazem com que a gente pode ter palpitações. Pode ser só, a palpitação pode estar relacionada só pelo estresse, mas pode ser também alguma doença que esteja sendo precipitada pelo fato de você estar tendo uma raiva. Então, realmente, você tem que procurar um médico para saber se essas suas palpitações estão sendo normais, que a gente chama fisiológicas, ou se tem alguma alteração no coração que precisa ser medicada e tratada. Tem a pergunta agora da Ana, que mora no Ipicep, ela quer saber o seguinte: um rapaz de 19 anos, que pode ser o filho dela ou algum parente, ela não quis dizer, um rapaz de 19 anos com 90 quilos, pesando 90 quilos e com 1,85 m de altura. O TGP que a gente mostrou ali, dele deu 90, a creatina 1,2. Gostaria de saber se está na faixa, está correto. Ele usa creatina, né? Ela explica aqui, ele usa creatina, mas se alimenta com
hambúrguer, biscoito recheado, pão, refrigerante, pizza, tem uma barriguinha ali meio saliente. Ela queria a resposta sobre isso, né? Olha, assim, tem que realmente... 19 anos, 90 quilos, 1,85 m de altura, TGP de 90, creatina 1,2 e a taxa de ferro 1,77. Na verdade, você tem aí várias... o ideal é você ter uma avaliação com um médico para poder constatar, que é isso que eu sempre relaciono, que o exame complementar é para complementar a história clínica e o exame físico. Então, tudo depende se é um paciente que tem... Mas pelo que você está me relacionando, para um paciente que tem uma certa sobrepeso, que a gente refere, então ele pode ter uma certa esteatohepatite, uma esteatose hepática, esse TGO está um pouquinho aumentado, está muito pouco, às vezes está, depende dos valores de referência, que fica até 45. E aí você pode ter uma alteração por causa de uma esteatohepatite. Mas seria um pouquinho de gordura ali no fígado, né? Fígado, um pouquinho a mais. Que possa estar agredindo as células hepáticas. E deixando essa barriga um pouco mais saliente, como ela não, classifica, não. Na verdade, ela agride e faz com que esse TGO, essas alterações... As alterações nas taxas. Transaminases podem estar aumentando. Então, para essa orientação específica, é mais importante, né? Uma anamnese com o profissional com o no profissional, consultório. Para poder ele direcionar. Essa creatina um pouquinho aumentada pode ser só uma variação do próprio exame. Isso não quer dizer que ele tenha uma alteração mesmo na função renal. Mas o mais comum dessas alterações, pacientes que deixam de beber líquido, ou eles fazem algum esforço físico e não se hidratam. Então eles podem ter um aumento da creatina por conta disso. Mas o ideal, assim, é um sinal, e o ideal é você realmente ter essa avaliação com o médico que ele possa lhe orientar. Ana também, ela pergunta, né? Ela tem 54 anos e ela sente muita dor. Dores nos cotovelos, nos dedos da mão, né? E ela fala o seguinte, está com uma queda de cabelo muito significativa. O que é que poderia ser? Então, tem vários diagnósticos, vários diagnósticos diferenciais. O ideal é procurar um especialista, um médico, que ela confie, e ele vai pedir, vai direcionar, vai ver realmente o que é que está alterado, os exames já solicitar para poder fazer as modificações. Às vezes é problema na vitamina, às vezes é alguma doença mais grave. Então, assim, vai depender da conversa com o médico, a anamnese, o exame físico que ele vai direcionar, vai ver, assim, as dores, se está com inchaço também no braço, se tem algumas outras alterações, e ele vai direcionar com os exames complementares. Através desse conjunto de anamnese, exame físico, os exames complementares, ele vai fazer a intervenção apropriada. Dependendo da fase da vida dela, né? Ela pode estar na menopausa, a menopausa tem uma queda acentuada ali do cabelo, por conta dos hormônios. Você tem até febre. A pessoa teve um período de febre e com alguns dias depois ele pode ter queda do cabelo. Então, assim, depende muito do contexto da história do paciente. Ok. Próxima pergunta aqui, a próxima dúvida é do Guilherme. Ele mora no bairro do Jordão, tem 16 anos de idade e ocasionalmente, né, ele fala que o coração dele aumenta a frequência e também a força das batidas, sem que eu tenha feito exercício algum. Ele diz que tem medo que seja algum problema sério do coração. E ele fala que depende do serviço público, né, e está com dificuldade para marcar uma consulta. Ele sente que é necessário um atendimento com urgência. O que é que pode ser? O que a gente poderia dizer aqui para o Guilherme, doutora? Então, Guilherme, palpitações é um sintoma muito comum para a gente na cardiologia. Pode ser, não tem como a gente dizer que é grave ou não. Então, vai depender justamente, a gente precisa avaliar você, precisa fazer um exame físico, precisa ver como é quando você tem essas palpitações. Se você sente falta de ar, se você sente outras coisas. Então, assim, pode ser nenhum problema, pode ser fisiológico, a gente chama, ou pode ser realmente alguma arritmia que a gente pode tratar. Mas isso aí vai depender do exame que a gente vai fazer, da conversa que a gente vai ver os seus sintomas e de alguns exames específicos, como eletrocardiograma, então, para ver se a gente detecta um tipo de arritmia específica. Outra pergunta aqui, a pessoa não se identificou ainda, mas fala o seguinte, para fazer exame de sangue, é verdade que não podemos tomar água? E quem toma remédio logo cedo, pela manhã, em jejum, como é que faz nesse caso? Não, assim, não tem... Tem alguns exames que precisam do jejum. Você glicemia,
colesterol, triglicerídeos, você tem essas alterações. Então depende de cada exame. O líquido em si, então a orientação vai de acordo com qual exame que que será feito. Em relação à medicação, da mesma forma. O ideal, assim, que medicações para pressão, não sei se, mas não teria contraindicação, a não ser que seja um exame específico que faz. Que inclusive a maioria dos erros que acontece, que o paciente ele não toma medicação e ele chega num laboratório com níveis tensionais aumentados, tudo. Então, se ele for fazer algum exame específico que você faz para medir hipertensão secundária, então você tem alguns protocolos em que o próprio laboratório ou o colega que for solicitar, ele orienta, esse exame você não pode tomar tal medicação, você não pode fazer tal alimento. Outra pergunta fala sobre medicação também. Tomava losartana e todos os dias por conta da pressão alta. Mudei algumas coisas da minha rotina, né? Fiz a mudança na alimentação, inclusive mudei o sal para o sal do Himalaia. Agora minha pressão está 12/8, 11/7. Quer dizer, não elevou, né, o nível da pressão mais. É bom ou preciso voltar para o cardio? Tenho 55 anos e tenho hipotireoidismo. Então, tem que voltar sim para o cardiologista, não pode suspender a medicação por conta própria, porque a pressão provavelmente está controlada não só pelas modificações do estilo de vida, que isso é fundamental, mas também pela medicação. Então, só o médico que está autorizado a modificar a medicação. Enquanto isso, tem que continuar utilizando. Em relação ao hipotireoidismo também, existem medicações que vão ser feitas para controlar essa doença, hipotireoidismo, e o hipotireoidismo também está relacionado a alguns fatores cardiovasculares, como hipertensão. Então, realmente, tem que voltar para o médico e o médico vai fazer as devidas orientações. Mais uma vez, eu pedi licença aqui aos convidados. Vamos a uma rápida pausa. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Voltamos com mais assunto do dia e agora vamos direto conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Pegue aí papel e caneta para anotar as vagas de emprego e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, fique atento. Vagas de emprego para hoje, vamos conferir para o início de semana. Olha só, 3 vagas para auxiliar administrativo, 3 oportunidades para preencher uma dessas vagas. A exigência é que você tenha ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.318 é o salário. São 3 vagas para auxiliar administrativo. Vamos conferir juntos mais vagas de emprego. Olha só, 3 vagas para carpinteiro, 3 oportunidades. Ensino fundamental completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.493 é o salário, 3 vagas para carpinteiro. Vamos a mais oportunidades. Olha só, 2 vagas agora para balconista, 2. Ensino fundamental completo é a exigência, experiência de 6 meses, salário é a combinar, 2 vagas para balconista. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo boa sorte. A gente segue agora para responder a sua dúvida. O tema de hoje, check-up, a importância de realizar o check-up. Você que mandou perguntas, fique atento, vamos ler agora a sua dúvida. A Josefa Maria de Beberibe tem 76 anos, quer saber o seguinte, ela fala que sente dor no final da barriga e quando vai principalmente urinar ela sente essa dor. Fez um exame, né, que mostrou uma infecção na uretra. Tomei remédio, mas não houve melhora. Qual a orientação nesse caso? É a dúvida da Josefa Maria, que mora em Beberibe e tem 76 anos, doutor. Na verdade, assim, tem que retornar ao médico dela, porque
O que ela está sugerindo é a colocação que está com infecção urinária, tomou a medicação. Qual medicação que ela tomou? Foi um antibiótico? Qual o exame que ela foi feito? Foi um sumário? Foi uma urocultura? Será que, na verdade, foi infecção urinária ou tem alguma coisa associada? Então, na verdade, o ideal é retornar para o colega e o colega reconduzir o caso. Vamos à próxima dúvida. A dúvida da Josefa foi respondida. Mônica Vieira, de Jaboatão. Mônica fala o seguinte. Ela diz que cresceu um caroço do lado direito do peito da filha dela de 1 ano em 2 meses. O médico disse que era normal e que iria assumir com o crescimento da criança. Qual especialista que deve procurar para investigar, né, um pouco melhor esse caroço que apareceu ali? A Mônica Vieira, de Jaboatão. Sim, o pediatra, né? Na verdade, a orientação é 1 ano e 2 meses, que pode estar, assim, qual a orientação, se foi que caroço foi, se foi um gânglio, se foi se foi pós-vacinal, não sei qual é a orientação. É procurar o pediatra da criança. O pediatra pode dar, né, solicitar algum exame complementar, caso seja necessário, retirar ou não esse caroço, cabe também ao pediatra, a interpretação desse médico, né? Exato, Próxima pergunta, terceira pergunta por telefone, vamos ver de quem é. A pessoa pediu para não ser identificada, tem 70 anos, fala que toma remédio para dormir. Isso pode prejudicar meu coração? Então, vai depender da medicação. E quem prescreveu? Se foi o médico dele que prescreveu, o médico dele examinou, viu quais são os fatores de risco do paciente e se a medicação tiver mais benefício, então ela foi apropriadamente prescrita. Então, assim, vai depender de quem. Se foi o vizinho, aí realmente não deve ser tomado. Mas se foi o médico que prescreveu, sim. A automedicação sempre é perigosa, né? Principalmente quando é medicação para dormir, porque geralmente a pessoa faz uso de remédio controlado, né? Às vezes consegue, por conta de um vizinho que toma aquela medicação controlada de tarja preta, então fique distante disso, né, doutor? Né, doutora, também? Mudando alguns hábitos, tomando ali um chá, tentando relaxar um pouco antes de dormir, é a forma mais adequada. E tratar essa insônia, né, tem que ser com um especialista, não com o vizinho, né, que pode ter o mesmo problema e o médico receitou alguma medicação. Tudo é individualizado, é muito importante que a gente diga isso, porque o vizinho pode não ter, né, predisposição a uma doença, por exemplo, mas se a pessoa tiver e tomar essa medicação, pode mascarar essa doença, ela pode ser descoberta no estágio mais avançado. E aí pode ser tarde, né, doutor? Exato. Fora as interações medicamentosas. Então, tudo isso o médico ele vê para poder prescrever. Então, você não pode, porque meu vizinho, porque meu pai toma essa medicação, eu vou tomar também, porque eu tenho o mesmo sintoma. Mas não é. Tudo, quando a gente prescreve, é sempre individualizado. Essa interação medicamentosa, quando a pessoa já faz uso de um medicamento para controlar uma doença, aí quer tomar outro para poder dormir, é mais ou menos assim? Exatamente, porque as medicações podem ter interações. Então, assim, uma medicação pode alterar o efeito da outra, pode dar mais alterações em alguns órgãos específicos. Por isso que, quando a gente prescreve a medicação, a gente vê tanto as doenças que o paciente tem, as comorbidades, como as medicações que ele faz uso, de uso crônico. Principalmente pode sobrecarregar o fígado, né? Porque muita medicação, o metabolismo é lá no fígado, né? Pode sobrecarregar, ter algum problema hepático. Exato. Próxima pergunta, chegou por telefone, Carmen de Araújo, de Nova Descoberta. Ela tem 35 anos, ela diz que é uma pessoa muito estressada. Ultimamente, ela está notando um aumento ali do nervosismo e ela quer saber se é recomendável fazer exames do coração. Ela fala que a saúde emocional pode interferir no bom funcionamento do coração. Será? Tem alguma relação da saúde emocional interferir no bom funcionamento do coração? Se precisa fazer exames porque o estresse dela aumentou um pouco mais? Então, assim, o ideal é controlar esse fator que está causando o estresse. Por quê? O estresse é um dos fatores de riscos cardiovasculares. E sim, é recomendado sim que você procure seu especialista, seu médico, porque ele vai ver se esse estresse está sendo normal ou se é um estresse que precisa ser medicado, precisa ser controlado. Então, por isso que é sempre importante procurar um médico. Vamos ver de quem é a próxima pergunta. Também chegou por telefone a dúvida do Veridiano Fernandes, de Olinda. Tem 56 anos e quer saber qual especialista ele deve procurar para tratar dores nas articulações de quem tem ali problema na cartilagem. Já faço hidroginástica, mas não vi melhoras. Sinto muitas dores ao andar, nos pés e também nos joelhos.
Ortopedista? Na verdade, reumatologista, um clínico. O ideal é ter uma assistência do médico dele. Um clínico que pode lhe direcionar na necessidade de encaminhar para um especialista. Mas todos eles vão, clínico, reumato, ortopedista. Geralmente a porta de entrada é o clínico, né? Que vai fazer essa primeira avaliação e direcionar. Pode ser, no caso, reumatologista. Exato, porque às vezes isso é uma manifestação de uma doença sistêmica, por exemplo. Às vezes pode estar dentro de uma doença inflamatória e a manifestação está sendo a dor articular. E aí... Ok, vamos seguir com mais perguntas. Temos aqui no nosso WhatsApp a pergunta do Leandro José, ele que mora no Vasco da Gama. Não é bem uma pergunta, ele queria falar da importância do exame, porque ele disse que os exames periódicos são importantíssimos e são exames baratos, a baixo custo. Ele passou em um concurso público e fez todos os exames. Ele descobriu, né, nesse check-up, para poder preencher essa vaga do concurso público, que o colesterol dele estava limiar elevado. Aí o médico orientou ele a fazer uma caminhada de 30 minutos por dia. Todos os dias ele está fazendo essa caminhada para regularizar essas taxas. O Leandro José do Vasco da Gama, a gente agradece por compartilhar com a gente, né, um pouquinho da experiência dele. E é bem nessa linha mesmo, né, de fazer o check-up, descobrir alguma coisa, prevenir alguma doença mais grave. E quando se descobre, né, tem essa orientação específica, 30 minutos de caminhada para controlar o colesterol. Depois vai aumentando a intensidade desse exercício, né? Ele está novo ainda, pode fazer muito mais que 30 minutos de caminhada, né, doutora? Exatamente. 30 minutos é o mínimo que a gente recomenda, 30 minutos de caminhada 5 vezes por semana. Isso é para um hábito de vida saudável. A depender do indivíduo, a gente vai ser necessário ou não pedir alguns exames antes de fazer um exercício mais extenuante. Mas a mudança do estilo de vida é fundamental para o controle desse colesterol, sim. Próxima participação, a pessoa não se identificou, mas fala o seguinte: fez exame de esteira e acusou isquemia. Fez a cintilografia, doutora, não sei se é esse exame específico, e não acusou. O coração acelera, a pressão fica 15/8. Aí vai esfriando e é uma sensação estranha, ela diz. A cintilografia sobrepõe a esteira? Ela fez no Procap, ela diz, e pode ser arritmia também? Então, o médico vai julgar necessário os exames complementares. Ele pediu um teste ergométrico provavelmente porque achou que a paciente tem algum fator de risco específico. Os exames não são 100% confiáveis, ou seja, existe o falso positivo e o falso negativo. A cintilografia é um exame mais específico do que um teste ergométrico. O teste ergométrico pode dar falso positivo, principalmente em mulheres. Então, se a cintilografia deu negativa e o médico julgou que pode encerrar os exames de triagem, sim, mas o médico que vai dizer se vai precisar de outros exames para ver se tem algum problema no coração específico ou se os exames que ele já solicitou são suficientes. Então, quem vai julgar isso é o cardiologista do paciente, vai depender muito do sintoma, do fator de risco. Então, o exame não é 100% confiável, existem os falsos positivos e falsos negativos. Outra participação por telefone, Jair Galvão, do Jordão Alto, que sempre participa, a gente agradece o carinho de sempre do Jair, muito obrigado pela audiência. Ele fala o seguinte: ele disse que sentia dores na lombar e na coluna quando caminhava, de sandália. Qual o recomendado? Né? Ele pode caminhar de sandália, deve calçar, né, um tênis adequado para a caminhada, ou de chinelo ali, né, sandália, como ele fala. Pode continuar. Já que ele sentia um desconforto, acho que precisa mudar, né, doutor? Não, na verdade, você tem que fazer essa atividade física de acordo com o que seria um instrumento mais adequado, né? A própria caminhada, correr, é uma atividade de impacto um pouco maior, se você vai correr. Então, você tem que ter Então, é provável. Se você não tem um sapato adequado, você pode trazer algum tipo de prejuízo a nível de coluna, de musculatura. Então, o ideal é que realmente faça a caminhada com o calçado adequado. Se está tendo queixa com a sandália... E se ele não teve orientação, é bom que ele tenha orientação antes de fazer essas atividades. Agora a participação é da Priscila, do Alto José Bonifácio. Ela disse que tem palpitações, falta de ar e formigamentos. O médico diagnosticou transtorno de ansiedade.
será isso mesmo? Ou estou com problema no coração? Priscila, um dos diagnósticos diferenciais das palpitações realmente é o transtorno de ansiedade generalizada. Então, o médico que examinou você e viu que realmente se essas palpitações, essa falta de ar, esse formigamento está relacionado ao estresse, ele vai ver se realmente é isso ou se é um problema no coração. Então, assim, pode ser as duas coisas, mas claro que se seu médico achou que era um transtorno de ansiedade, provavelmente ele fez toda a anamnese, todo o exame físico e ele finalizou com esse diagnóstico. Então, realmente é um diagnóstico diferencial de problema no coração, é o transtorno de ansiedade. Uhum. Evandro Bezerra, de Salgadinho, Olinda, ele fala, estamos no último bloco do programa, queria meio que uma revisão. Quantas vezes no ano devemos fazer o check-up? Evandro Bezerra. Não, então, Evandro. Tem que fazer pelo menos o primeiro. Porque ele fazendo o primeiro, né, doutor? Aí vai o saber mais ou médico menos vai lhe quanto tempo orientar o quanto você... Se ele identificar que você tem alguma alteração, alguma alteração específica, que haja necessário uma periodicidade mais frequente, anual, então o médico que vai lhe orientar em relação a isso. Olha só, tem agora a pergunta do Dorgival, que mora no Curado 1, e ele queria saber o seguinte, doutora, se a unha do pé, ela na cor roxa, quando ela fica roxa, pode ter algum problema, ser algum sinal de problema no coração? Então, assim, a unha roxa pode ser o que a gente chama de cianose, pode ser falta de oxigênio, mas pode ser uma alteração normal, periférica. Então, não é só o fato de ter uma unha roxa que vai ser, assim, problema no coração. Pode ser problema no coração, pode ser problema no pulmão, pode ser nenhum problema importante, pode ser só alteração periférica. Então, ele tem que procurar um médico para o médico ver se tem alguma outra alteração no exame físico, de acordo também com a anamnese, se ele tem algum outro sintoma para direcionar os exames. Uhum. Tem uma pergunta interessante aqui da Deise, que mora em Paulista. Gostaria de saber por que a pressão arterial oscila muito. Ela diz que geralmente dá 10/7, às vezes 11/12, e ela se sente mal. Ela tem apenas 52 anos e ela pergunta, né, queria saber o exame específico para se fazer, para saber qual o motivo pelo qual ela tem às vezes choque também na mão, às vezes fica dormente ali a mão, sente os dedos... sente que meus dedos estão se deformando. Ela diz que sente muitas dores. Então, Deise, geralmente a pressão alta não dá sintoma. Para dar sintoma, a pressão tem que estar bem elevada. Então, geralmente é o contrário. Às vezes a gente está um pouco ansioso, a gente está com dor. Então, alguns fatores que podem levar um pouco a pressão. O ideal é procurar um médico para saber se sua pressão está controlada ou não e para ele orientar quais são as intervenções. Se vai fazer medicação, se vai orientar... fazer modificação de estilo de vida, numa alimentação mais saudável. Então, vai depender dos níveis tensionais e de como sua pressão está se comportando ao longo do dia. Uhum. Última pergunta para a gente responder aqui do nosso telespectador. A telespectadora Fabiana Vicente mora em Tibica, Maragibe, pesa... meu peso antes era de 57 quilos, agora estou com 90. Sinto muita falta de ar, dores no peito e tenho muitas palpitações. Pergunto aos médicos quantos quilos, né, para o meu tamanho. Tenho 1,52 m. Qual seria o peso ideal? Ela pesava 57, agora pesa 90 quilos. A gente tem que fazer um cálculo, existe né? um cálculo para o IMC para poder você ver em qual ele se enquadra. Mas 57 quilos, ela já está de 57 para 90, com essa altura que ela falou, 1 m. Que a gente classifica, dependendo 52, do IMC, a gente classifica como sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2, grau 3. Mas e aí que você vai... Dessa informação a gente já sabe que está bem acima do peso. Está bem acima do peso. 1,52 m com 90 quilos, ela precisa procurar o especialista que vai solicitar ali o acompanhamento com o nutricionista também. Provavelmente, muitos dos sintomas que ela está relacionado, estaria relacionado com esse ganho de peso. Uhum. Porque você passa a ter esses sintomas de falta de ar. Falta de ar. Uhum. Tem uma última observação aqui. Faz 2 dias que a telespectadora fala que está com dor no ouvido e sente uma tontura. Tem alguma coisa a ver com labirintite? Pode ter, né, doutor? Pode ter. Problema de desequilíbrio, tontura. Tem que ir no clínico. Não, pode vir a ter. Assim, feito, quem já fez esse comentário foi a Antonieta. Pode vir a ter uma síndrome labiríntica, pode vir a ser uma arritmia, pode vir a ter uma alteração neurológica. Tem um setor do cerebral que cursa com as vertigens.
Então, na verdade, ela tem que ter avaliação. No exame físico, eu vou identificar se tem algum sinal neurológico que possa justificar essa alteração. Ok, vou pedir licença aos convidados, porque no começo do programa a gente fez uma pergunta, a nossa enquete do dia. A pergunta de hoje foi a seguinte: você costuma fazer exames de rotina para prevenir doenças? Das pessoas que ligaram para a gente, participaram, 76% disseram que sim, que tem essa preocupação, e que bom que é maioria, né? 24% responderam que não ou que ainda não. Então, diante de tudo que falamos aqui, você pode passar a ter, né, como prioridade fazer esses check-ups, preocupar melhor com sua saúde. Reta final do programa, momento de agradecer aqui aos nossos convidados, Dr. Matheus Rios, ele que é clínico geral e imunologista. Muito obrigado pela participação. Último recado, fique à vontade. Eu gostaria de agradecer mais uma participação aqui. Eu fico muito feliz sempre quando sou convidado. A participação com a Antonieta, que é uma amiga minha que eu gosto muito, e foi uma felicidade de reencontrá-la aqui. E da importância de se fazer, esses exames periódicos, mas voltando a dizer, do exame físico, do exame clínico, onde eu fui de uma escola, a Escola Paulo Meireles, que de fazer o exame laboratorial é um exame complementar. Então, assim, na verdade, é o médico escutar, é o médico identificar fatores de risco, é o médico identificar possíveis patologias relacionadas à família e fazer uma orientação individualizada de cada paciente. Mas a importância de ter essa visita periódica com colegas médicos. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Matheus. Também queria agradecer a doutora Antonieta Albanês, ela que é cardiologista. Considerações finais, doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. Assim, para mim foi excelente essa discussão com o doutor Matheus, com vocês, com o público. E gostaria só de ressaltar o aspecto do hábito de vida saudável, que esse é o mais importante de tudo isso que a gente conversou. Então, isso aí depende da gente e a gente pode começar hoje a mudar o estilo de vida, tanto de uma alimentação mais saudável como de exercício físico. E hoje, segunda-feira, é um dia mais do que propício a isso, exatamente, né? A botar aí como meta, mudar esse comportamento, esse hábito. Muito obrigado, volte mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!